sou Mini Drew, e o que foi o período militar? Nove, seis, quatro, 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 nove, seis. O período militar no Brasil, iniciado em 1964, cujo em 31 de março daquele ano, finalizando o vídeo aqui, representou a implementação de um regime de caráter intervencionista e autoritário que se consolidou com o apodrecimento do processo democrático que emergia muito fracamente após a morte de Getúlio Vargas. Embora houvesse ainda uma democracia formal e bota formal nisso, já apresentava profundas influências do Estado Novo e a ascensão de ideias radicais com a intensificação da Guerra Fria. Tudo isso resultou em um ambiente político instável e suscetível a atos de caráter antidemocrático. Pena que isso não se repetiu mais. Durante esse período, vários movimentos comunistas e socialistas estavam ascendendo no mundo, com tentativas ocorrendo até mesmo no Brasil, com alguns brasileiros buscando o apoio de países do bloco soviético, criando um cenário propício à instabilidade no nosso Bananil, que já estava indo a maus caminhos após 60 anos de uma república morta. O resultado desse cenário foi a ascensão de figuras políticas como Jânio Quadros, uma figura populista que, após provar sua incapacidade de segurar a caneta, quem acabou assumindo a cadeira de Brasília foi João Goulart, cujo seu governo era visto como uma ameaça pela elite conservadora e pelas forças armadas. Ele era fortemente acusado de ser um comunista com supostas ligações com movimentos socialistas, e durante toda a crise política que foi gerada pela renúncia de Jânio, ele estar voltando de uma viagem da China, um país comunista, só fortaleceu a ideia dele estar atrelado ao bloco soviético, além de suas posições reformistas que não eram nada agradáveis à elite ou aos conservadores da época. Jânio renunciou em 25 de agosto de 1961, e ninguém esperava aquilo. Sua renúncia foi motivo de teorias da conspiração por décadas, mas na verdade, ele esperava que ocorreria clamor público e o Congresso negasse a sua renúncia. Goulart assume e o país entra em caos. A divisão política se acirrou, primeiro nos bastidores e depois nas ruas. Em Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, reuniu chefes militares locais, em torno de um movimento que ficaria conhecido como a Campanha da Legalidade, como diz o nome, reforçava o rito legal da posse de Goulart. E pelo Brasil, protestos convocados por sindicatos e movimentos sociais buscavam favorecer a posse do mesmo. E por anos de instabilidade, o mais notório movimento de oposição a Goulart foi no mês de março de 64, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Protestos e manifestações que eclodiram em reação aos protestos e manifestações considerados radicais de esquerda que ocorreram antes. A sanção de leis e reformas naquele ano com teor populista de esquerda também revoltou a elite e a ala mais conservadora muito fortemente. A sensação era de que ia explodir uma guerra civil. Em 19 de março, 500 mil pessoas foram às ruas pedindo o afastamento de Goulart. Isso tudo culminou a 31 de março de 1964, os militares intervirem para, segundo eles, garantir a preservação dos direitos constitucionais e a sobrevivência do Estado brasileiro. Essa intervenção foi justificada pela necessidade de proteger a nação de uma suposta ameaça comunista, e para legitimar o golpe, os militares realizaram uma modificação constitucional invocando o artigo 5º, que assegura os direitos básicos como a vida, a liberdade e a propriedade. E este artigo foi utilizado como base para a execução das ações dos militares e justificar o afastamento do presidente João Goulart, pois claramente os militares estavam preocupadíssimos com a ameaça comunista. Logo em 2 de abril, as manifestações passaram a ser de apoio ao golpe, com no Rio de Janeiro levando 1 milhão de pessoas às ruas. E assim, entramos no governo militar. Durante o governo militar, vários presidentes ocuparam cargo, cada um com características e políticas bem distintas. Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente do período, tinha como objetivo principal desmantelar os movimentos reformistas, que
estavam alinhados com os partidos e movimentos de esquerda. Seu governo foi marcado pela cassação de mandatos e pela repressão de opositores políticos, gerando a limpeza desejada. Posteriormente, Costa e Silva, um militar de origem sulista, assumiu a presidência e decretou o Ato Institucional 5, que concedeu amplos poderes ao executivo, incluindo o fechamento do Congresso e a cassação de partidos e políticos da oposição. Sob seu governo, o Brasil experimentou o chamado milagre econômico, com o crescimento do PIB e a redução da inflação. Embora esses avanços econômicos tivessem sido totalmente artificiais e acompanhados de uma intensificação de repressão política. E exatamente aí entra o principal tópico em discussão. Foi uma ditadura? A caracterização do período militar como uma ditadura é um objeto de debate já faz muito tempo. Argumenta-se que, dado o contexto social e cultural do Brasil nos anos 60, o regime militar teria sido aceito pela maioria da população, o que legitimaria as suas ações. Contudo, a definição de ditadura também inclui a concentração de poder nas mãos de uma elite governante e a suspensão de direitos civis e políticos, características que foram presentes em alguns momentos do regime militar brasileiro. E do outro lado, vemos as alegações de que não houve assassinatos em massa e que o número de prisões foi muito limitado, não gerando realmente um estado de ditadura. Foi um regime? Sim, o período militar pode ser classificado como um regime, uma vez que corresponde a uma forma específica de governo, que perdurou de 1964 a 1985. Esse regime teve 5 características totalitárias, embora moderadas, e foi justificado pelos militares como uma medida necessária para garantir os direitos individuais dos brasileiros. E a duração limitada do regime, com início e fim claramente demarcados, reforça essa classificação. Foi uma revolução? O período militar no Brasil dificilmente pode ser considerado uma revolução, uma vez que uma revolução geralmente implica em mudanças radicais e inesperadas na estrutura política, social e econômica de um país, enquanto o golpe de 64 foi procedido por um ambiente de tensão política no cenário nacional e internacional. A intervenção militar foi, em grande medida, uma ação tradicionalista voltada para a manutenção da ordem existente e a proteção dos direitos da elite da época, em vez de realmente uma transformação profunda na sociedade brasileira. E como conclusão, o período militar brasileiro, que se estabeleceu de 1964 a 85, permanece como um dos capítulos mais controversos da história do país. A sua caracterização como ditadura, regime ou revolução ainda é um objeto de intenso debate acadêmico, sem haver de fato uma resposta meio clara. Por um lado, você vê a justificativa de seus defensores como uma resposta necessária às ameaças comunistas e à preservação da ordem, e por outro lado, a repressão política, a censura, a tortura e a supressão de liberdades indicam claramente as características de uma ditadura autoritária. Mas na sua opinião, o que foi o período militar no Brasil? Comenta aí embaixo. Eu sou o Mini Drew e até a próxima.